começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing, entretenimento aqui no YouTube. Eu estou de olho aqui, estou apresentando, comecei essa apresentação olhando aqui no cronômetro, porque a gente tentou agora há pouco e o YouTube não colaborou. Não sei o que aconteceu, mas faz parte do processo. Meus amigos, minha bancada, Márcio Escudeiro, Michele Senise, temos um convidado muito bacana hoje, Marcos Lima, Marcos de Almeida Lima, vamos botar logo o nome completo, é um advogado especializado em direito ambiental, gente. Vamos ter muito papo bacana e já dando boas-vindas, né, para minha bancada e para o nosso convidado, Marcos, boas-vindas, bacana. Obrigado. Você aqui no M com a gente. Obrigado, é um prazer é meu. Legal, temos aqui, estamos começando com falhas de conexão, mas isso faz parte. Minha bancada, Michele Senise, tudo bem, Michele? Como é que você tá? Olá, meninos, bom dia, tô ótima. Tudo bem com todos? Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que estiverem vendo o programa, aqui no YouTube, o horário é dependendo do gosto do freguês. Boa madrugada para quem é mais coruja. Exatamente. Márcio Escudeiro, meu amigo e parceiro Márcio Escudeiro, vamos dar aquele manual do YouTube para começar a entrevista. Por favor, a gente tem que ler esse manual. Vamos! Amiguinhos, vocês estão por aqui se inscrevendo. Olha, parabéns, hein? Você tá aumentando muito, cara. É um negócio sensacional. Não é? Fantástico. Você aí tá se inscrevendo, a gente tá muito feliz contigo. E vou dizer, olha, para você que não tá inscrito ainda, só lamento. Tá perdendo um programão atrás do outro. A gente não gosta de você, tô deixando isso bem claro. Para ter uma relação melhor, por favor, se inscreva, dê o like e ativa lá o sininho. Para quê? Para quando a gente lançar aí um novo programa, você tá recebendo a informação. Fica antenado, que tem muita coisa boa vindo pela frente. Eu não tenho a menor dúvida que o papo de hoje vai ser sensacional. Você tem alguma dúvida, Sandro? Nenhuma dúvida. Bom, vamos começar aqui com o nosso convidado, que é advogado, né, formado na UCP, Universidade Católica de Petrópolis, mestre em Direito Ambiental, grande lugar, Petrópolis, adoro, sou apaixonado por Petrópolis. Mestre em Direito Ambiental pela UERJ, foi bacharel também em Administração e Gerenciamento de Sistemas e Rede, na universidade, na Western Connecticut State University. Rapaz, o negócio ficou chique agora. Bacharel em Ciências Humanas, Universidade de Connecticut. O Márcio caiu, mas já volta aí. Gerente de Comércio Exterior na Dentsply, se eu não me engano, é Dentsply, algo do tipo, Dentsply International. Secretário do Meio Ambiente, diretor de Controle Ambiental da Prefeitura Municipal de Petrópolis, vice-presidente da Fundação Dom Sintra e foi presidente do INEA, Instituto Estadual do Meio Ambiente. Gente, temos um convidado de altíssimo gabarito, sarrafo lá em cima hoje aqui no M. Então, minha bancada, por favor, eu vou começar perguntando hoje, vou até tirar um pouco a prerrogativa da Michele, porque ela já está de casa, então a gente sabe que ladies first, mas eu vou encaixar rapidamente aqui uma pergunta que eu preparei para até não sei. A gente não combina a pergunta, isso já fica bem claro para quem nos assiste. É verdade. E, aliás, você que nos assiste, né, seja bem-vindo. Quem não assiste, como o Márcio já falou, temos Márcio e Marco. Hoje vai ser bacana isso aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Propomos análises e reflexões, sempre com muito conteúdo e bom humor. Então, vamos lá. Vamos já passar a bola para o nosso amigo Marcos Lima. E é o seguinte, Marcos, você acha que... Oi. Desculpa, antes de começar, você esqueceu uma pergunta importantíssima. O time... é verdade. Qual o seu time, Marcos? O meu time é o time mais querido do Brasil. Precisa Flamengo. falar... É lógico. Hoje está direito o negócio. É o mais querido. É verdade. A gente andou meio comprometido, andou com problemas aqui na bancada, mas hoje voltamos ao normal. Você vê como é que a Michele é esperta, né? Ela estava doida para ver se era vascaína. Claro, gente! Isso nunca mais vai acontecer, Michele. É um raio que não cai no mesmo lugar. Vocês estão aí selecionando por time os convidados. Eu estou sentindo isso, hein?
Olha, antes Ou fosse, tem desvantagem? foi você que lembrou. A gente nem tinha lembrado de perguntar o time dessa vez. É E meio não que normal, perguntaram né? mesmo. Eu sou testemunha, ninguém me perguntou isso antes, não. Não foi pré-requisito. Não, Viu? Então foi foi para coincidência, porque nem tem tantos flamenguistas assim no mundo, gente. Deve É ser verdade. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Então, assim, ô Marcos, vamos começar. Você acha que ainda tem gente que não sabe a importância do meio ambiente? Ou será que para alguns é conveniente não saber? Ô, Sandro, antes de eu responder, eu posso pedir uma correção na Sim, sua apresentação, até porque hoje em pode. dia, essa questão de currículo, rapaz, isso é um negócio aí Perigoso, complicadíssimo. Eu já estou perigoso. aqui morrendo de medo que o pessoal vai começar a pesquisar lá, só para fazer um ligeiro esclarecimento. 99% do que você falou a meu respeito está certo, com exceção só da Universidade de Connecticut, que eu fiz lá Ciências Humanas, mas eu não me graduei. Por favor, pessoal, Isso é deixe importantíssimo. registrado. Quem for procurar lá, depois, Importantíssimo. o cara mentiu. Não. Universidade de Connecticut, eu não me graduei, tá? Então, Isso tem assim, dado problema pode ter de que ter fato. sido uma falha minha na comunicação, não pode, mas deixa registrado antes que Muito amanhã importante essa já viu, né? observação. Aí eu perco a minha capacidade de poder ser ministro da educação. Isso eu não quero ter essa restrição na minha vida. Muito importante Aí, isso. dito isso, agora, confessando também um problema que eu tenho de memória, eu vou ter que pedir para você fazer a sua pergunta de novo. Lógico, a pergunta é: você acha que tem gente que ainda não sabe a importância do meio ambiente ou é conveniente, principalmente para alguns empresários, não saber, entre aspas? Ô, Sandro e colegas, eu estou convicto que todo mundo sabe a importância do meio ambiente, da pessoa mais humilde até a mais, vamos dizer, as mais altas classes da elite aí brasileira. Eu não tenho dúvida disso. Porém, a convivência harmônica com o meio ambiente, ela exige da gente, principalmente nos dias de hoje, que a gente abra mão de algumas coisas que se tornaram confortos, né? Algumas coisas que antes não existiam e a gente não sentia falta, passaram a se tornar quase que necessidades, né? Assim, citando o exemplo da telefonia celular, enfim, todos os confortos das embalagens, quando a gente faz um pedido em casa de japonês, e isso acontece aqui com frequência, você quando vê aquela uma bacaninha, a gente acha legal, né? Porque é mais confortável do que você receber aquele japa todo misturado, bagunçado, se os caras só colocarem num saquinho e entregarem. Então, a verdade, né, no meu modo de ver, é que consciência nós temos, mas a gente tem preguiça às vezes, ou a gente tem dificuldade de abrir mão de certos confortos da modernidade. Ótimo. Minha bancada, por favor. O Marcos Lima agora é todo de vocês. Está com vocês. Marcos, eu queria aproveitar essa pergunta do Sandro e tentar encaixar uma outra na mesma linha. A gente, em algum momento, e aí pega os filmes mais antigos, né? A gente via a tecnologia normalmente devastando o planeta, né? Aquele filme lá, Terminator, né? Como é que é o Predador? Não. Como é que é o nome? Exterminador do Futuro. Exterminador. Então, as máquinas vindo, e a gente viu Matrix também com essa mesma pegada. Mas se a gente fizer uma outra análise, a gente vê que a tecnologia ela vem, de alguma forma, também ajudando, né? A internet, os meios digitais acabam substituindo, por exemplo, o papel. A gente vê também ali, acho que um grande barato que aconteceu há pouco tempo foi o retorno do foguete, né? Quer dizer, o cara levou a cápsula até a estação espacial, mas ele retornou aqui intacto para ser reutilizado. E tem agora os carros também movidos a baterias, né? A energia, não poluentes. Então, eu acho que aquele mundo caótico lá que a gente via nos filmes, ele, pelo menos, se não for muito melhor, ele vai ter um equilíbrio maior do que era apresentado. Essa visão que eu estou passando aqui, ela é real ou a tecnologia, de fato, ela prejudica mais do que ajuda? Com certeza, a tecnologia ajuda.
evolução científica, tecnológica da humanidade, ela vem trazer mais opções para a solução de problemas, né? E se a gente for considerar, por exemplo, que as alterações climáticas são um problema, né? E eu considero, a tecnologia vai certamente, no momento certo, oferecer se não uma solução, pelo menos alguma forma de mitigação dos danos causados por esses problemas. Então, eu não tenho dúvida de que a tecnologia... A gente pode dizer, por exemplo, isso que nós estamos usando agora, essa ferramenta que nós estamos usando, eu tenho utilizado aí, desde que iniciou essa quarentena, né, que eu estou desde o dia 18 de março em casa, agora, semana passada, que eu comecei a sair para resolver algumas coisas inadiáveis, mas enfim, eu fiquei bastante tempo em casa e aproveitei muito esse tempo para dar aula, promover eventos relacionados com a área do meio ambiente e inclusive, reuniões que anteriormente não aconteciam com pouca participação, e que agora isso, se souber ser aproveitado, isso vai fazer toda a diferença do mundo. Eu estou falando aqui, por exemplo, das reuniões de conselhos municipais de meio ambiente, reuniões de comitê gestor de bacia. Existe, na área ambiental, na legislação ambiental, existe uma série de espaços democráticos, né, de participação que a sociedade poderia estar ocupando e que muitas vezes não ocupa por uma total dificuldade de compatibilizar com o dia a dia. Eu mesmo também já participei, enquanto sociedade civil organizada, de alguns fóruns como esse, e tinha dificuldade. Você sai do trabalho, em vez de, primeiro, você abre mão de um período de tempo com a família, né, para se dedicar a esse envolvimento, essa participação, e às vezes também a dificuldade de distância, né, dos locais onde tem essas reuniões, enfim. Essas reuniões de comitês de bacia hidrográfica, por exemplo, elas abrangem uma área bem grande e que às vezes a pessoa não mora na cidade onde é a reunião, e isso, se souberem aproveitar esse momento e mantiverem, né, a oportunidade dessas reuniões serem feitas através desse tipo de ferramenta, isso vai ser um enorme ganho para a sociedade. O home office em si, né, que é hoje obrigatório para algumas pessoas, o que ele pode fazer no sentido de diminuir a poluição atmosférica do ponto de vista da circulação de veículos, que é o principal problema de poluição atmosférica, se já servir para isso, já é uma grande coisa. Agora, a gente precisa, nós como formadores de opinião, vocês, com esse trabalho bacana que vocês estão fazendo aí nesse programa, conscientizar isso, porque assim, eu já estou vendo movimentos de recolher. Tem alguns conselhos que eu conheço aí que já estão programando voltar às reuniões presenciais, mas sem permitir a possibilidade das pessoas continuarem participando online. Então, acho que a sociedade agora precisa fazer uma pressão que isso continue. O próprio, vamos dizer, o uso dessas ferramentas, né, no trabalho, né, de home office, enfim, inclusive em setores da gestão pública, né? A minha esposa trabalha no órgão ambiental aqui do estado do Rio e eles estão em home office, mas eu fico insistindo, gente, não tem por que voltar a ser como era antes. Não tem mas econômico, né, Marcos? Não tem porque você não... Pois é, muito mais econômico, as pessoas ganham qualidade de vida. O tempo, eu moro aqui em Jacarepaguá e assim, o tempo que eu me desloco quando eu vou ao centro da cidade, em condições normais, ida e volta, que é o percurso que ela faz, é 1h30, 2 horas do dia da pessoa, que poderia estar usando produtivamente. Né? Não estou nem dizendo para qualidade de vida, é para o próprio trabalho dela, né? Então, assim, 2 para ir, 2 para voltar, né? São 4 horas. Porra. Muita coisa. Quantas pessoas aí vocês conhecem que estão em home office e que falaram que hoje estão trabalhando mais do que antes? Verdade. Sem dúvida. Eu sou uma delas. Eu gostaria muito de ver um movimento no sentido de que, terminado esse sufoco da pandemia, que eu acho que vai demorar ainda bastante tempo, que algumas atividades pudessem se manter assim através dessa comunicação virtual. Isso seria um grande ganho para o meio ambiente. É verdade. E fora que a gente também evita aquelas
reuniões que poderiam ter sido apenas um e-mail. Com certeza. Eu chamo de repom. Você sabe o que é repom? Você evitaria Porra aquele cafezinho horroroso, morno, que às vezes a gente é obrigado a tomar na reunião só para não ser mal educado. Minha parceira Michele Senise, sua pergunta aí que você está guardando as 7 chaves. Marcos, na verdade, tem um monte de coisa que eu queria comentar com você, porque eu adoro esse assunto, acho de extrema importância e relevância, mas tem uma em especial que eu vivi, que me chamou muita atenção e eu queria que você comentasse sobre. Eu não sei se você conhece bem o Rio, mas no Rio eu moro na Ilha do Governador. E eu moro do lado da Baía de Guanabara, assim, do lado. Na minha rua tem uma vista incrível, onde a Baía bate, é um lugar de caminhada das pessoas e tudo. E no período de quarentena, num determinado momento, é um lugar que infelizmente vive sujo, vive com garrafa, com sujeira, com plástico, com saco plástico, com pneu, com tudo. A água não é limpa. E aí, num período de quarentena, num dos dias que eu fui caminhar nessa vista, eu olhei para baixo e não tinha mais sujeira. Impressionante, assim, a água estava cristalina. E aí eu gravei um history, fiz um vídeo e como eu moro ali há um tempo, assim, você tem os amigos próximos, o que eu recebi de resposta de pessoas impressionadas com essa limpeza que surgiu nesse período de quarentena, assim, as pessoas foram lá ver, sabe? Tipo, caramba, que incrível. A gente nunca viu isso na vida e viu justamente agora na quarentena, né? Onde as pessoas saíram mais. Eu queria que você comentasse sobre isso, se você acha que isso é só uma coincidência ou não, né? Eu particularmente não acho, mas eu queria que você validasse isso, que você falasse mais sobre isso. Olha, eu vi isso em reportagem na TV, isso foi de verdade. Michele. Pois é. Foi. A primeira vez que eu vi reportagem na TV, eu falei, gente, sensacionalismo não é possível, não sumiu a poluição tá aí. Isso... E aí, quando eu vi, gente, eu não tô contando para vocês aqui no canal uma coisa que alguém me contou. O que eu vi, eu desci do meu prédio e estava limpa a Baía de Guanabara nesse ponto da Ilha do Governador. Impressionante. Michele, eu tenho também observado isso, várias pessoas de vez em quando relatam, né, uma mudança, vamos dizer assim, positiva com relação a essa questão da qualidade da água, em especial na Baía de Guanabara, e tenho tentado pesquisar também, questiono o pessoal que faz o monitoramento da água lá no INEA, enfim, pessoas que estudam o movimento de corrente, mas eu vou te dizer o seguinte, ninguém exatamente o que mudou durante o período de quarentena e que gerou isso, tá? Porque tem uma série de coisas que não que teriam que coincidir. Então, por exemplo, na Baía de Guanabara, a questão do movimento das correntes, entrada e saída de água, isso tudo, muitas vezes isso faz a diferença, tá? Talvez não seja o suficiente para fazer diferença naquele dia exato que você noticiou e registrou esse fato. Com relação à poluição da Baía de Guanabara, de modo geral, o principal fator de poluição da Baía de Guanabara é o esgoto, isso não tem dúvida, tá? Se fosse, por exemplo, a questão da poluição industrial, isso não responderia, porque você poderia dizer assim, a indústria diminuiu a atividade, então pode ser isso. Só que a poluição industrial da Baía de Guanabara é o menor dos problemas, então não faria toda essa diferença se você fosse atribuir isso a uma parada, uma redução, né, da produção industrial. E com relação ao esgoto, assim, também não dá para dizer, porque está todo mundo... Ou você está... A Baía de Guanabara, ela recebe água de vários lugares, né? Então, assim, ou está todo mundo em casa, e em casa todo mundo está fazendo cocô do mesmo jeito, ou está todo mundo no escritório, entendeu? Então, assim, teria que realmente fazer um estudo preciso, né? Para você... Eu diria assim, se tiver um local específico na Baía de Guanabara, por exemplo, próximo ao centro do Rio ali, e que tivesse notado uma diminuição, né, você poderia identificar, assim, diminuir o movimento no centro do Rio, tem menos gente indo para o escritório, tem menos cocô indo para a Baía do Guanabara. Só que, assim, além disso, tem uma série de outros fatores, porque no centro da cidade, por exemplo, existe um mínimo de uma captação de esgoto e tratamento, então já não faria essa diferença. Enfim, eu sinto te dizer, e não é pelo fato de você ser vascaína, eu juro para você, não tem como responder
a sua pergunta assim, de uma forma precisa. Mas uma coisa é certa, assim, tem a ver com o que está acontecendo e acho que seria recomendável que os órgãos, as universidades, enfim, os órgãos ambientais fizessem o máximo para pesquisar qual é a relação disso com a situação, até para poder apontar futuras soluções de problemas aí, né? Mas, de fato, sim, a Baía de Guanabara, de modo geral, o problema dela é esgoto e é um problema que depende da solução de saneamento básico em pelo menos 18 municípios que vertem seus resíduos aí para a Baía de Guanabara. Então, é bem complicado mesmo. Gente, olha que fofo. A gente tem aqui a Laura, de 9 anos de idade. 9 anos de idade, gente. Pô, tá aqui. Ela faz uma pergunta, botou aqui: chamamos de meio ambiente porque já destruímos a metade? Que bonito. Laura. Poxa, Laura, eu gostaria de dizer para você que a metade já foi destruída bem antes de você nascer. A gente já avançou para mais do que isso. Eita, nós. A situação está pior do que isso. Agora, Laura, eu aqui falando palavrão, Laura, desculpa. Não, mas peraí, no YouTube o programa tá para adulto. A gente aqui, o programa tá para adulto. Se a Laura tá assistindo, aí já tem que ver aí com a mamãe e com o papai, porque o programa é adulto. Gente, no outro dia a gente conversou sobre canudo, né, o uso de canudos. Lembra, Márcio? Você até que falou isso. Que com a volta das academias. Tem um lance que é muito louco, porque lá nos Estados Unidos as pessoas estão recomendando o uso de canudo para você não colocar a boca diretamente no copo para evitar a transmissão do vírus, né? Mas aqui não tem canudo, então quer dizer, como é que você bebe sem botar a boca no copo, sem ter canudo? Vira um negócio meio difícil, cara. Tem que jogar aqui à distância a água. Então tem algumas coisas que a gente fica... É claro que isso é uma brincadeira, mas é que as soluções são muito complexas, né? As soluções para o meio ambiente, para as necessidades que a gente tem, elas são muito complexas. E aí é aquela coisa que a gente vê muito, né, Marcos? As empresas aí, algumas indústrias que buscam, de fato, levar para alguns lugares ali a prosperidade, né? Levar ali o implemento para aquela cidade, levar uma estrutura melhor, mas esbarra nas questões ambientais, que são todas, acho que os dois lados são importantes, e deve ser muito difícil o teu trabalho, de buscar o equilíbrio, né? É uma situação bem complexa. Eu imagino que essa seja o maior desafio aí do ambientalista, né? Encontrar esse equilíbrio, porque, claro, existe hoje um discurso muito polarizado em todos os sentidos. Todo mundo quer ganhar a briga, né? Todo mundo quer ter razão. Mas, na verdade, o que tem que haver é o equilíbrio. Nem o cara tem que destruir tudo para poder levar ali algum benefício e nem o cara do ambiente tem que impedir qualquer tipo de situação ali de melhoria para poder preservar a plantinha ou o morcego da região. Então, isso deve ser um negócio complicado. É difícil mesmo, quer dizer, a gente imagina que seja, mas esse dia a dia é tenso. Rapaz, eu vou te falar, eu já vivenciei várias circunstâncias diferentes, né? Desde que eu resolvi me envolver com o meio ambiente lá em 1990 e pouco, quando eu, enfim, me revoltava com certas coisas e participei como sociedade civil organizada. Já tive experiência como servidor público, né? Eu fui secretário de meio ambiente lá em Petrópolis no ano 2001 até 2004. Já tive, né, assim, hoje eu sou consultor de empresas também, e também já tive como servidor do Estado, enfim, então eu tive nos vários lados, então eu conheço bem esse conflito, né? Eu sempre, assim, nas minhas aulas, um dos exemplos que eu dou sobre essa dificuldade dessa relação foi lá em 2000 e pouquinho, quando eu trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis, e foi a primeira secretaria, então era meio que uma novidade, né? E criou-se, então, a partir de lá, criou-se uma obrigação para as pessoas que quisessem cortar a árvore e fossem pedir uma autorização, né? Então, determinado dia lá, eu passando pelo setor ali de atendimento ao público, eu sempre gosto de transitar pelo atendimento ao público, que é um bom termômetro de como está indo a sua empresa, seja ela pública ou privada, e me deparei lá com uma discussão já meio acalorada lá entre um requerente, né, um cidadão, um contribuinte, e a nossa atendente lá,
porque ele estava indignado que ele tinha que pedir autorização para cortar uma árvore dentro do seu terreno. E o argumento dele era, poxa, mas eu sou dono do terreno, eu pago o IPTU, enfim, eu pago meus impostos e tal, tenho registro no cartório lá da minha propriedade, por que eu não posso fazer tudo que eu quiser dentro da minha propriedade, né? E de fato, isso ilustra bem aonde que os nossos problemas começaram, né? Os problemas ambientais, né? Nossos problemas ambientais começaram, de certa forma, antes até da Revolução Industrial, quando a propriedade privada passou a ser um direito, né, previsto nas constituições. Vocês lembram que lembram não, né? Ninguém aqui tem essa idade, mas a gente lembra da escola de ter estudado, né? Que lá atrás, na Idade Média, enfim, até um determinado lá os séculos XVII, século XVIII, quem era proprietário de terras eram os reis e os padres, né? A Igreja Católica, enfim, e os poderes lá da época. E o cidadão mesmo não era proprietário de nada. A partir do momento que a propriedade virou a ser um direito, né, e felizmente isso aconteceu e tal, lá com o advento do iluminismo, lá na Revolução Francesa, enfim, aquilo tudo, as pessoas que passaram a adquirir propriedade pegaram isso como uma coisa sagrada, né? Assim, ninguém entra aqui, eu sou dono aqui da minha terra, eu faço o que eu quiser. Então isso entrou em conflito com outro direito, que é um direito de todos, né, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e isso também, graças a Deus, passou a vir nas constituições a partir desse momento, né? Então, você acaba encontrando situações de choque como desse cidadão que estava querendo cortar a árvore e não entendia por que ele não podia. Então, eu aproveitei, parei, né, expliquei, falei assim, olha, eu tive que dar uma aula de função social da propriedade lá para o cara, não sei como é que ele não saiu correndo antes. Eu achei que ele ia desistir de cortar a árvore só da sugação da minha aula lá para ele. Mas eu sou uma pessoa muito paciente, viu? Aí eu expliquei para ele que, olha, você tem muitos direitos sobre a sua propriedade, mas tem uma coisa que está na sua propriedade que também é direito de todos, que é o oxigênio que essa árvore produz. Então, ao cortar essa árvore, você está exercendo um direito seu, mas você está interferindo no direito de um monte de gente. E eu, como poder público, eu tenho essa legitimidade para interferir no seu direito, e se eu achar que você não deve cortar essa árvore, eu vou dizer que você não pode. Entendeu? No final das contas, ele até podia, porque era uma mangueira, não era uma árvore nativa nem nada, a gente acabou autorizando. Mas eu aproveitei aquele momento, né, e aquilo ficou muito na minha cabeça, porque isso explica a dificuldade, né? Eu acho que assim, a gente não pode também se colocar só no lado assim, de quem, vamos dizer assim, da elite da sociedade civil organizada, das ONGs, né, mais conhecidas e tal, que tem um conhecimento, que tem uma formação, e esquecer que o cara que está do outro lado, às vezes ele não tem... não é que ele não tenha a compreensão da importância da árvore, né? Mas aquilo entra em conflito com o direito dele à propriedade, ou o cara que quer vender a lenha para ganhar dinheiro. Então, assim, é um conflito legítimo, ele existe, né? Então, assim... Não dá para a gente lidar com isso simplesmente com o poder da caneta, da multa, da fiscalização. Isso é um processo evolutivo, no meu modo de ver. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta aí. Foi perfeito. Legal. Gente, o hype, dando uma pequena paradinha quase na metade do programa aqui para a gente falar um pouco da audiência, o hype da internet. Bom, o que está bombando na internet hoje, sem dúvida alguma, é sobre a lei que estão chamando aí de mordaça, né, da internet. O pessoal ficou revoltado aí que o Senado aprovou a lei que não é contra fake news, enfim, é contra a liberdade de expressão na internet. O negócio tá brabo. A galera não tá batendo bem, pelo menos aqui, na maioria dos posts que eu tenho lido aqui. Sandro, sou da opinião e falo isso sempre, né? Que a gente combate notícia falsa com mais informação. Quando a gente limita a informação, quando a gente pensa em criar um órgão para dizer o que é real, o que é falso, a gente corre um risco muito grande enquanto sociedade, enquanto
né, liberdade, e aí é uma liberdade boa, não é aquela liberdade de cortar a árvore que vai ferrar o amiguinho, não. É a liberdade de falar, de poder se expressar, de ter ideia, de poder contestar uma outra ideia que não combine com a você. Sim, claro que existem os exageros, esses exageros têm que ser punidos. Só que já existe punição para isso, já está prevista no Código Civil, e a gente não tem que punir previamente, né? Quer dizer, antes do cara cometer o crime, ele não pode ser punido. Então, você não pode impedir que alguém fale alguma coisa só porque ela pode falar alguma coisa errada, né? É uma pré-censura, isso é muito ruim. Engraçado, essa aprovação aconteceu ao mesmo tempo que cresce a rede social que está virando febre aí, acho que é Parler o nome, não me lembro o nome, que promete ser uma rede social completamente sem censura, onde você pode postar absolutamente tudo que você quer, não tem uma política de privacidade, não tem algo que, isso aqui, como acontece muito no Instagram, no Twitter, isso aqui violou a política de privacidade e você está punido, isso aqui foi apagado, isso aqui enfim, é contra as diretrizes e a gente apagou. Quer dizer, coincidência não é, né? Assim, é uma resposta do quanto as pessoas querem falar o que elas querem falar. Inclusive, nós tivemos... Eu concordo. Eu acho que Michele, a gente estava falando de tecnologia. A tecnologia vai sempre arranjar um espaço para as pessoas exercerem aquela liberdade que elas possam se sentir que estão sendo restringidas no outro espaço. Isso não vai ter jeito, e eu também concordo. Eu não acho que caiba uma definição por parte de qualquer órgão que seja conveniente ou não é conveniente falar nesse ambiente democrático que é a internet. Por mais que sim, a gente veja absurdos horríveis aí, mas eu acho que a gente tem que combater a desinformação com informação. E isso é uma das coisas que eu particularmente, né, eu relutei um pouco em começar a vir à internet e falar sobre meio ambiente e tal, mas o que me moveu mais para fazer isso é porque a gente vê muita coisa sendo colocada, até pelas mídias oficiais, que são interpretações ideologizadas das questões ambientais, né? E que acabam levando a sociedade para uma determinada conclusão e que não seria a mesma se esse esclarecimento fosse pleno, entendeu? Então, isso me levou a uma das coisas que eu sempre falo quando eu falo alguma coisa, eu queria desmistificar as questões ambientais. Eu não estou aqui para defender A, B ou C. Vocês, né, o público tem que formar a sua opinião. E eu percebo, estava falando isso ontem com um amigo meu, eu percebo que assim, se tem muita gente se sobressaindo né, através de programas como esse de vocês, ou pessoas que vão e fazem lives nas redes, e se isso está tendo uma audiência, isso mostra que o público está carente de informações, de fontes de informação confiáveis, né? E às vezes a fonte de informação confiável é aquele cara que deu aula para o meu amigo e que fala para mim, olha, pode escutar esse cara aí, que esse cara é do bem e fala as verdades. Então, eu percebo que todo esse movimento aí está acontecendo exatamente por conta disso. Existe uma sede de informação confiável, né? As pessoas estão buscando isso e a gente tem que ter liberdade para oferecer. É por aí. Verdade. Inclusive, tivemos aqui, deixar registrado nesse programa, que nós tivemos o nosso primeiro programa censurado, Márcio Escudeiro. Tivemos um programa, né? Um programa aqui no M censurado, que está lá, quando a gente entrou lá nas métricas, quando a gente foi ver lá, estava lá dizendo que não corroborava com a política da plataforma aqui do YouTube. Vamos aliviar, né? Porque se a gente ficar falando muito também em programa, isso é capaz de ser censurar esse, né? Mas o importante é a gente promover o debate. Uma coisa que a gente conversa muito aqui, Marcos, é sobre justamente as discussões que nós tivemos enquanto humanidade para nos trazer até a evolução, né, que chegamos hoje. Então, imagina que há um tempo atrás um camarada foi morto, né? Foi ali crucificado, né? Apedrejado, queimado, porque disse que a Terra era redonda. Então, imagina, os governantes não deixaram isso se propagar, porque era um absurdo. E tá lá o cara, enfim,
sofreu lá as consequências do seu pensamento. A gente vive hoje um momento muito complicado. Existem iniciativas como o Parler, existem iniciativas... Eu mesmo criei uma plataforma de informação que tem um algoritmo que consegue identificar e combater fake news. Então, existem muitos mecanismos hoje que dispensam completamente um órgão censor, que dispensam completamente alguém. Até porque, Marcos, Sandro e Michele, a gente, no dia a dia, né, nas nossas reuniões, a gente no trabalho, na rua, com os amigos, a gente fala o que quer, né? Então, imagina só, se a gente começa a ser impedido de usar uma rede social, ou eles estão, inclusive, tentando levar essa mesma estrutura para as ferramentas de mensagem, quer dizer, o WhatsApp, uma outra ferramenta, o Telegram. Você imagina ter o seu direito de se comunicar boicotado de alguma forma, né? Quer dizer, isso daqui a pouco vai para as ruas também. Aonde isso pode chegar, entendeu? Porque o que a gente está falando é de um mecanismo só de comunicação. É como se os caras quisessem impedir, há tempos atrás, eu fazer ligações aqui usando meu telefone, porque eu poderia influenciar de maneira negativa ou passar alguma informação errada para o cara que eu estava ligando. Então, esse negócio muito perigoso que a gente deve ter muito cuidado. Ô Márcio, a questão é que foi gostando ou não, dependente do seu lado, né, nessa polarização toda, tivemos uma quebra de paradigma aqui no Brasil que foi eleito um presidente praticamente todo via internet. Ele, com 9 segundos de campanha na televisão, ele conseguiu ser eleito. Então, assim, gostando ou não, a gente está falando do Bolsonaro, logicamente, gostando ou não, seja bolsominion, não seja bolsominion, seja da direita ou da esquerda, ele foi eleito. Entendeu? Então quebrou um paradigma. Então a internet, o pessoal começou a olhar. Né? Isso aconteceu aqui na foi Itália. O primeiro. Mas aqui foi o primeiro presidente eleito só na internet. Nos outros países, o Barack Obama tentou, o Trump tentou. Aqui não, aqui foi o primeiro que quebrou o paradigma. Entendeu? Então, porque não tinha tempo de TV, né? Mas eu diria para você. Não tinha nada. Eu diria para você que o Trump também teve a mesma situação, porque a grande mídia não falava bem do Trump, pelo contrário, a grande mídia sentou o pau no Trump o tempo inteiro. Então ele conseguiu ali força na internet. A Hillary era candidata, enfim, mas a gente está fugindo do tema, mas o fato é que a internet realmente se tornou, digamos assim, um problema, né? E aqui, só para fechar o momento da audiência, tem a Tatiana, que ela manda assim, hoje em dia tem uns distanciamentos sociais que eu vou manter no pós-quarentena. Essa é bem interessante. Eu vou pensar nisso também. Quem não vai, gente? Fala a verdade. Não tem umzinho nesse período. Quem não tem? Sandro, eu posso aproveitar o teu gancho para fazer uma pergunta para o Marcos? É uma pergunta que tem a ver com o que a gente estava falando. Esse discurso polarizado, cara, isso também prejudica o entendimento correto, porque você imagina, tudo hoje é levado para a política. Se eu falo, puta, eu não gosto de pão. Caraca, tu não gosta de pão porque tu é petista, porque é mortadela. Eu gosto de leite. Porque tu é bolsominion, porque você toma leite, agora é nazista. Então a gente está convivendo um mundo muito louco, cara. E assim, isso prejudica o debate em todos os sentidos. Eu imagino que o meio ambiente esteja nesse mesmo bolo aí das coisas que são polarizadas e que entram nesse mundo maluco e que o meio ambiente acaba ficando em último lugar, né? Porque o que é mais importante é a posição política. Isso interfere na tua vida? Interfere. Imagino que muito. Interfere na solução dos problemas ambientais, porque, assim, primeiro a chance de você não resolver um problema é quando você não identifica a sua origem, né? E quando você polariza as coisas, você já começa criando todas as dificuldades para você identificar um problema, porque se você tem que escolher entre a opinião de A e a opinião de B, da onde que vem uma terceira via? Da onde vem uma solução intermediária, né? Eu acho engraçado isso porque eu, de uns tempos para cá, talvez fruto da quarentena, eu resolvi fazer abrir um perfil lá no Twitter, né? Onde eu me manifesto assim, com liberdade politicamente e falo, e xingo e tal, né? Eu acho super divertido, isso faz um bem danado para a saúde, não veio nada de mal, não. E aí eu percebi, eu procuro sempre ser um cara imparcial, né? Aí teve um dia que eu fiz um comentário, isso já tem um tempo, tem uns 3 anos, de isentão.
Eu falei assim, cacete, agora eu não sei se o cara me fez um elogio ou se ele tá me xingando. É verdade. E aí depois eu descobri, conversando, que isentão é um negócio ruim. Tá, aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Se ser isentão aí você tá falando, eu tô gostando de ser e vou continuar sendo. Mudei o meu nome do perfil e botei lá isentão. Porque, assim, eu fiquei indignado com essa ideia de que eu não posso ter uma opinião que não seja nem a de quem está do lado direito, ou de quem está do lado esquerdo, nem de quem é vermelho, ou de quem é branco. Então, assim, isso me botou numa posição de defender mesmo. Eu estou defendendo, hoje eu defendo a figura do isentão na sociedade, porque eu achei ótimo. É isso mesmo que eu sou um isentão. Eu procuro decidir as coisas e mudar ou não meu comportamento de acordo com que a minha razão, né, me faz enxergar os fatos, e não a minha paixão, né? Porque se você for pela paixão, paixão serve para o futebol, viu? Isso aí não adianta. Você pode falar o que quiser, o Flamengo pode estar ferrado e tal, não sei o quê, jogando mal, eu vou defender o Flamengo. Mas para o futebol, tudo bem, isso serve. Mas não para a nossa vida normal, não para a nossa vida política, não para a hora que a gente vai decidir quem vai votar, entendeu? Eu acho que, assim, eu acho uma temeridade, né? Você falou de um negócio muito importante que é um dos problemas, sim, da nossa sociedade. Eu acho uma temeridade essa coisa de você ter que ser, né, ou de esquerda ou de direita, ou usa a bandeira verde e amarela, ou usa a bandeira pensamento crítico, né, Marcos? Você elimina o pensamento crítico e adota o pensamento de manada. Então, se a galera tá indo para cá, eu tenho que ir junto, senão eu viro isentão. Se a galera tá para cá, eu tenho que... É uma coisa muito louca. Mas o que mais me assustou foi entender que muita gente realmente acha que o ser isento hoje é ruim. É ruim. Ser sem opinião, não, pelo contrário. Ser isento não quer dizer que eu sou sem opinião. Quer dizer que eu tenho liberdade para formar minha opinião. É isso aí. Exatamente. Vamos deixar a nossa vascaína falar, porque senão ela vai achar que a gente está... fazendo bullying com ela, vai achar que a gente... um pouco de verdade nessa. Laprés não está deixando ela ter espaço no programa para se manifestar, e aí vai de encontro a tudo que falamos agora com relação à censura e tudo mais. Está arriscado até o programa ser censurado. Eu queria bem fazer uma pergunta mesmo. Eu queria perguntar sobre medidas punitivas, né? Sobre o quanto a gente ainda precisa disso para avançar, pelo menos a curto e médio prazo. Eu sou produtora de eventos sociais, né? Eu organizo casamento. E aí aqui no Rio a gente teve o programa Lixo Zero, que passou a me impedir de jogar arroz nos noivos nas igrejas do centro, na saída das cerimônias. Sério? Acabou com a tradição, assim, a gente não podia mais jogar arroz do lado de fora da igreja porque ficava sujo. E aí, por causa do programa, as igrejas podiam ser multadas e tudo. O programa Lixo Zero, ele multava o cidadão que jogava lixo no chão. E aí isso chegou até mim, né? Chegou até o meu trabalho. Eu queria que você comentasse sobre isso, assim, sobre o quanto a gente ainda precisa de medidas punitivas, de medidas que afetam o bolso do cara para o cara entender que não pode, ou outras formas de punição. Esse tema, ele realmente, assim, é um tema que eu falaria durante uma hora inteira sobre isso, porque eu tenho muitos questionamentos sobre a forma, né, como se lida com, vamos dizer, as transgressões, aquilo que se convenciona ser proibido, né? Então, assim, num determinado momento, se entendeu que jogar lixo no chão é ruim, e isso é isso, né? O problema a gente tem lei demais, né? Tem coisas que não caberiam lei, e sim programas de educativos, enfim, né? Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou também nas minhas aulas quando eu argumento essa questão de ter lei demais. Não sei se vocês são todos aqui do Rio de Janeiro, né? Do município aqui, então vocês moram aqui. Se você entra num elevador, num prédio comercial principalmente, você vai ver que tem pelo menos 4 leis que você tem que conhecer para usar elevador, tá? Inclusive, uma delas, que foi a que mais me chocou, foi a de que você não pode usar mochila nas costas dentro do elevador, né? Então eu pergunto, realmente, será que a gente precisa... Primeira pergunta, eu preciso de uma lei para isso aí? E segundo, se eu usar a mochila nas costas do elevador, quem é que vai me multar, gente? Aonde que tem alguém, né, com uma caneta dando incerta dentro de elevador, né, para multar alguém? Então, assim, esse é o ponto que eu acho que é o pior de todos. São leis que são feitas
até com boas intenções punitivas, mas que não se pensa na aplicabilidade da lei. Eu não tenho como aplicar uma lei dessa, então isso não tem que ser lei, gente. Entendeu? Isso não pode ser lei. O máximo que pode ser é, assim, cartazes, né, ilustrativos, demonstrando. Então, assim, a gente vê muita coisa hoje em legislação que tem até uma boa vontade, mas que elas simplesmente não acontecem porque não são aplicadas. Não é porque assim, a lei que não pega... Tem muita gente que diz que lei não pega porque o povo é mal educado. Não, tem lei que não pega porque a lei é ruim. A lei é ruim, ela foi mal feita. E o brasileiro, né, o legislador, precisa entender isso. Porque você não pode fazer uma lei sem você envolver, na hora de elaborar uma lei, envolver quem está lá na ponta. Né? Hoje eu tenho, assim, no período que eu tive como presidente do INEA, eu fiz um trabalho lá junto com os técnicos e os analistas. Foram vários movimentos, um no sentido de desburocratizar o licenciamento ambiental, né? Então foram várias portarias e regulamentos, então coisas que estavam no âmbito da gente ali, que não precisava ir para a LERJ e tal, que a gente... nada a ver com passar a boiada, não, tá, gente? Eu estou falando, pelo amor de Deus. Então, mas a gente fez assim, várias medidas que foram feitas, mas como é que a gente faz isso? Você chama aquele que vai aplicar a lei, que é o fiscal, que é o analista ambiental, você chama quem está do outro lado, que é o empresário, que é o setor produtivo, né? E discute para você chegar num consenso de alguma coisa que vai ser uma lei e que não vai ser uma lei que simplesmente vai descredibilizar o próprio agente executor da lei, porque hoje a gente vê isso nessa pandemia, quando lá atrás, quando começou as tentativas de isolamento social e de distanciamento, essa coisa toda, e tudo bem que é legítimo que a gente erre, que os governos errem nas tentativas, até porque é uma novidade, mas quando saiu aquela de que só podia andar no ônibus pessoa sentada, eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso não vai funcionar, cara. Não, e teve uma das barcas também, aquela foi a primeira lá das barcas, foi uma iniciativa do governo estadual, que só podia pegar a barca e outros transportes desses se a pessoa tivesse parte de um desses serviços essenciais. Assim, como é que vocês vão controlar, gente? Quem é, quem não é? Vocês viram a confusão que deu. Teve um lance em São Paulo... No Bom Dia Rio, todo dia era lá o Fachel falando, lá, aí você mobiliza o Estado, a Prefeitura mobiliza policiais militares, mobiliza guardas municipais para ficar na porta da entrada das barcas, conferindo documentos que esses caras nunca viram na vida, eles não têm a menor capacidade de exercer esse controle, né? Ou seja, cria-se um tumulto danado, não se resolve o problema, né? E ainda gera uma insegurança por parte da população. Então, assim, eu acho que tem, né, respondendo a pergunta da Michelle, né, eu acho que, com certeza, tem muita coisa que tem que ser repensado do ponto de vista punitivo. Então, na questão ambiental, isso não é diferente. Tem um dado que é importante, gente, eu vou aproveitar para colocar aqui. Teve um tempo atrás que tinha muita discussão sobre o IBAMA está abrindo mão de receita, de multa e tal, não sei o quê. Eu dentro dessa posição de desmistificar, eu tive que começar a me manifestar para dizer assim, gente, olha só, saiu uma reportagem lá, acho que foi do Intercept, não sei, não, o IBAMA está abrindo mão de 100 e tantos milhões, né, de multa. Eu falei assim, gente, olha só, esses 100 e tantos milhões, eles não estão na mão do IBAMA para ele abrir mão. Por quê? São multas que as pessoas não pagam, que as empresas não pagam. Então, elas não estão na mão para abrir. O que acontece é que hoje, em qualquer órgão ambiental que você for, o percentual máximo de arrecadação que eles conseguem de multa é 10%. Então, tem alguma coisa errada no sistema punitivo? Com certeza. Não é só errado porque o povo é mal educado, o povo é safado, não paga. Não é, porque, por exemplo, não adianta você multar em R$1 milhão um proprietário rural médio ou pequeno, cuja propriedade dele, no máximo, somando os tratores, tudo que ele tem, vale 500 mil. O que adianta? Qual é o resultado prático, sequer para o meio ambiente, de você multar em R$1 milhão uma pessoa cujo patrimônio total é 500 mil reais? Né? Então, assim, tem que se ter um cuidado muito grande e tem que se ter uma sabedoria um pouco maior para exercer os instrumentos punitivos e, com certeza, eles precisam continuar existindo, porque não tem jeito, porque tem gente que realmente é pilantra, então tem que ter, mas tem que ser mais inteligente, entendeu, Michelle? Você acha que você tem essa visão porque você veio do setor privado? Porque, assim, eu li, né, sobre você e vi as coisas que você fez no INEA e tudo, e antes do INEA,
como até o Sandro falou no seu currículo, você veio de uma Dentsply, certo? Isso. Você veio de uma empresa privada. Você acha que isso te deu outro olhar para chegar lá e mexer na estrutura, assim, diferente de quem começa desde sempre no setor público? Com certeza fez uma diferença, tá? Embora eu vejo também colegas que estão no serviço público e sempre tiveram, aliás, eu preciso enfatizar, assim, a minha experiência no INEA foi extremamente positiva. Eu desfiz toda uma imagem que eu tinha errada do serviço público, pelo menos na área ambiental, pessoas extremamente capacitadas e muitas que têm essa visão, mesmo não tendo tido essa experiência. Mas sim, no meu caso, eu tendo participado dos dois lados do balcão, isso me ajudou a ter essa visão. Agora, mais como cidadão de qualquer outra coisa que quer ver um resultado, porque o resultado disso, né, o resultado dessas políticas erradas, ineficientes de aplicação de regras para o meio ambiente, não resolver os problemas do meio ambiente. Entendeu? Então, assim, não é porque eu estou pensando no empresário e tal. Não, eu estou pensando no meio ambiente. Se você tem um sistema punitivo que gera uma situação onde de R$1 milhão que eu aplico de multa como órgão ambiental, eu só recebo 100 mil, quem está perdendo com isso é o meio ambiente. Entendeu? E outra coisa até específica para o meio ambiente, desculpa, eu vou me alongar aqui, mas esse tema é minha paixão, né, gente? Uma das regras, né, do direito ambiental é que a prioridade quando tem um dano ambiental é a recuperação do dano, né? A prioridade é evitar o dano, mas assim, ocorrendo um dano, a prioridade é recuperar o dano. Aí eu pergunto para vocês, eu aplico uma multa no cidadão, né? Essa multa vai arrancar o couro dele e ao mesmo tempo eu mando ele recuperar o meio ambiente, e se ele pagar a multa e não recuperar o meio ambiente? Quem é que perdeu? Quem perdeu é o meio ambiente. Porque essa multa, gente, sem contar que essa multa ela pode ir para um fundo, que a gente tem aí hoje o FECAM, né, o Fundo Estadual de Conservação Ambiental, e amanhã o juiz, numa canetada, ele pode mandar tirar o dinheiro desse fundo para pagar salário do servidor. Então, assim, eu quando falo isso, eu estou defendendo, não é necessariamente o empresário, estou defendendo o meio ambiente, embora às vezes possa dar uma impressão errada. E eu consegui, do tempo que eu estava no INEA, eu consegui esse convencimento junto aos analistas, acho que fez uma diferença, então, embora eu não esteja mais lá, eu acho que eu consegui mudar um pouquinho a cabeça das pessoas que estão lá enfim, eu acho que é o nosso papel mesmo. Ô, Marcos, pegando aí, continuando nessa linha, mas indo lá mais para o lado empresarial, você acha que as empresas que ainda não têm esse pensamento de sustentabilidade, autossustentáveis e tal, tem ainda espaço no mercado tão competitivo, cada vez mais, né, competitivo? Você acha que ainda cabe esse tipo de pensamento antiquado? Não cabe mais, né? E a questão do espaço no mercado ele é gradual. Até porque, Sandro, não é nem só a questão ambiental, ela afeta, inclusive, às vezes, a questão econômica da empresa. Porque eu já vi, na minha experiência no órgão ambiental, muitas empresas chegando, às vezes, com um projeto, né, e que tinha questões ambientais, né, não bem resolvidas, e que, a partir de uma proposta, de uma exigência, de uma condicionante de licença aplicada pelo órgão ambiental, aquilo gerou, inclusive, uma economia de gasto, muitas vezes com energia ou com outro tipo de gasto da empresa. Às vezes o empreendedor ele sai de lá satisfeito. Pô, legal, vocês me deram uma ideia aqui que eu não tinha pensado. Caminho. Uma solução para um problema ambiental que acaba se tornando até uma solução econômica para a própria empresa. Isso acontece muito também. Porque usa muito essa pegada de sustentabilidade como marketing. E muitas vezes, na prática, a gente sabe que não funciona tão bem quanto, né, marketeiramente falando, né? Então, assim, é muito bonitinho botar lá nas redes sociais, botar lá na descrição da empresa e tal, mas quando você vai ver na prática, nem todas... Daí a importância de uma mídia, né, informada, de pessoas que não estejam, vamos dizer assim, ideologizadas, falando nas redes e esclarecendo. Inclusive, eu queria aproveitar e vou aproveitar para fazer uma propagandazinha. Eu vou fazer uma live na semana que vem sobre jornalismo ambiental, onde eu tenho dois repórteres convidados
que vão falar sobre isso, porque eu questiono muito isso. Eu vejo muita notícia em determinados veículos de comunicação que eles passam informações que não estão 100% redondas, entendeu? Não por maldade nem nada. Eu acredito no melhor do ser humano, tá, gente? Eu sempre parto do princípio que o cara errou porque foi ingênuo ou porque teve pressa em divulgar a notícia, entendeu? Mas realmente isso acontece. Então, assim, eu acho importante valorizar esse ramo do jornalismo, né? E aí eu resolvi fazer um evento desses aí. Depois eu divulgo para vocês aí. Legal, a gente dá uma força assim. Gente, pera aí, Márcio. Pera aí. Tô entusiasmado, Sandro, porque eu já vi. Mas estamos entrando no final, na reta final do programa. Então vou esperar você para explicar essa situação no momento final. Aguenta. Eu sei que você gosta de palestrar nesse momento agora final. Então segura agora a onda aí, porque estamos entrando na reta final do programa. Vou aproveitar. Me aguarde. Vamos deixar o convidado encerrar o programa, né, com as suas considerações finais, mas pedir para a minha bancada não se alongar, que é um pedido para o Márcio, é quase que impossível um negócio desse. Pedir para a Michele também, por favor, não se alongar tanto. E aproveitando que a gente não teve hoje nosso momento dica de livro, se vocês quiserem já nas considerações também incluir a dica de livro, por favor, façam as considerações, dê suas dicas de livro, mas peço que, não demorem tanto, porque o programa, de fato, está a 4 minutos de estourarmos o tempo. Começando com a Michele, aí sim, prerrogativa Ladies First. Michele, eu só peço para você explicar para o nosso convidado sobre esse momento, que é um momento incrível para nós todos. O convidado já sabe, o público já sabe. Vocês gostam de palestrar nesse momento. Por favor, sejam sucintos, eu peço sempre isso. E, se quiserem, podem dar a dica de livro. Não, eu estou sempre sucinta, sempre rápida. Eu uso esse tempo mais para agradecer a disponibilidade do convidado, de vir aqui conversar com a gente. É sempre uma lição, é sempre um novo olhar, é sempre o microfone está abafado, Michele, o microfone está no cabelo, abafou. É o cabelo. Melhorou? Melhorou, isso. É porque caiu, aí eu puxei sem querer. Vou repetir. Eu sou rápida nesse momento, né? Eu gosto de usar esse tempo para agradecer. Não deveria. Não, sim. Deixar os colegas falar, gente. Para agradecer o seu tempo, a disponibilidade, é sempre um novo olhar sobre o tema, né? Um novo caminho, sempre uma lição, sempre um aprendizado. Então, Marcos, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente e pedir para a galera que chegou até aqui, assistiu esse vídeo até o final, não tem justificativa para não curtir o vídeo, gente, por favor. Obrigada, Marcos. Verdade. Frustrante. Por favor. Frustrante te ouvir tão pouco. Não, o Marcos, você é o convidado. O Márcio vai ficar por último, não vai? O Márcio não vai ficar por último? O Márcio, eu tô quase cortando a fala dele. Programa. Se ele ficar por último, não vai terminar nunca esse programa. Ô, Marcos, eu vou explicar essa fase do programa. Vamos lá, Márcio. São módulos, né? Exatamente. E esse último módulo é o módulo que a gente pode se expressar. Sabe aquela vontade que você tinha de falar 1 hora? Lembra? Esse assunto aqui eu falaria 1 hora. É agora. É agora que o Sandro libera a boiada e a gente vai com tudo. Mas deixa eu... Seu programa vai ser censurado depois, se ficar falando de liberar a boiada. A gente corta ele na edição, a gente corta isso tudo na edição. Eu vou te agradecer demais, cara. Eu acho que a gente teve aqui um grande exemplo do quanto o equilíbrio traz sabedoria, né? O quanto que o equilíbrio ele traz. E aí, o equilíbrio ambiental, é o equilíbrio nas ideias, é o equilíbrio nas ações. Eu acho que a cultura oriental, ela traduz muito bem isso, né? A gente, se você observar lá a yoga, a medicina chinesa, se você olhar a cultura japonesa, a gente entende que eles são bem mais concentrados, acho que bem mais analíticos e bem mais tranquilos, justamente porque são mais equilibrados. Eu entendo que esse momento que a gente vive é um momento delicado não é para o brasileiro, é um momento delicado para o mundo inteiro, né? E que essas ações aí mais contundentes, esses debates mais agressivos, isso não vai levar a gente para a evolução, não, cara. Isso vai ou deixar a gente estagnado ou fazer a gente andar para trás. Então a gente tem que ter cuidado. E eu estou falando com muita sinceridade. Ver uma pessoa equilibrada falando de um tema tão delicado,
faz a gente crescer muito, cara. Faz a gente evoluir também e até se equilibrar mais nesse sentido. Então, parabéns aí pela tua postura, pelo teu trabalho e obrigado por compartilhar o teu conhecimento aí com o nosso público. Você que não deu like até agora, que não se inscreveu, meu amigo, eu te rogo praga, é o que eu tenho para dizer agora. Ele prega a pacificação e no final roga praga. É uma antítese humana esse homem. Mas vamos lá. Isso porque o cara falou em ser equilibrado, né? Ser equilibrado, depois ele roga praga. Mas faz parte, não tem problema não. Bom, eu vou passar a bola então para o nosso convidado fechar o programa e antes deixar aqui uma dica de livro aqui, não sei se o convidado vai também deixar uma dica de livro, que é A Guerra Proscrita, do Germano Seidel Vidal. Coincidentemente é meu avô, foi da FEB, né? Foi pracinha da FEB, então ele conta aqui os bastidores, para quem curte esse tipo de leitura da Segunda Guerra Mundial, bastidores da Segunda Guerra Mundial. É um livro muito interessante, mas assim, eu já aviso antes, tem que curtir esse tipo de leitura, porque é uma leitura, digamos assim, não é light, é uma leitura pesada, é uma leitura bem aprofundada, é bem verticalizado sobre o assunto. Você não acha muitas coisas do que está escrito no livro, você não acha em livros mais tranquilos, né? E o livro foi adotado, virou leitura obrigatória na formação dos cadetes, das Forças Armadas, enfim. Ele era um membro da Escola Superior de Guerra, foi professor também. Então, assim, fica a dica de leitura, Guerra Proscrita, Germano Seidel Vidal, editora Razão Cultural. E, fechando o nosso programa, agora sim, a palavra é toda sua para a gente encerrar aqui. Nosso convidado, ilustre convidado, uma super dica também. Vou mandar um beijão para o Fernando Guida, grande amigo, para convidar, deixar o convite já de pé aqui para o Guida voltar. E ele falou para a gente que o Marcos Almeida é um profundo conhecedor dos problemas ambientais e sociais, que era um cara extremamente equilibrado, ponderado. Não mentiu, de fato, muito bacana tê-lo aqui no M. Por favor, Marcos. Fica à vontade. Bom, gente, eu vou seguir o protocolo da indicação do livro, e inclusive eu vou duplicar, porque eu vou indicar um livro que eu li e vou fazer propaganda de um livro de um autor que eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá? O livro que eu li, que eu acho extremamente pertinente, principalmente para os dias de hoje, e nem é um livro tão atual assim, ele já é do século passado, né? É o Sociedade de Risco, do Ulrich Beck. Esse autor ele traz uma reflexão sobre tudo aquilo que a gente assume na nossa sociedade atual como risco, e isso remete à primeira pergunta que você me fez, né, Sandro, sobre o nosso comportamento, enfim, e o quanto a própria sociedade, às vezes, acaba, por conta de motivos mais diversos, né, adotando posturas, e que isso tem que ser levado em consideração também, né? O caso do telefone celular é o tipo da coisa que, se amanhã aparecer divulgarem uma pesquisa dizendo que o telefone celular faz mal para a saúde, eu duvido que a sociedade vai querer abrir mão do telefone celular, mesmo sabendo que faz mal para a saúde. Então, assim, o componente risco, né, ele tem que ser absorvido. O risco da gente atravessar a Avenida Niemeyer de carro e uma pedra rolar na nossa cabeça, eu tenho certeza que muita gente hoje talvez não, mas quando as coisas voltarem ao normal, vai estar querendo assumir esse risco, entendeu? E, infelizmente, fecharam a Niemeyer porque desconsideram que a sociedade estaria disposta a correr esse risco. Então, Sociedade de Risco, do Ulrich Beck. E o livro que eu não li ainda, deixando bem claro, mas que eu recomendo, que é recente, é o Descarbonário, do Alfredo Sirkis, tá? Esse livro promete, eu assisti aí a live onde ele apresentou o livro, enfim, conheço o trabalho dele de longa data, ele tem um histórico aí no ambientalismo, e especialmente aqui no município do Rio. Então, esse vai na cota de propaganda minha aqui, que eu estou fazendo para o Alfredo Sirkis. Né? E para fechar aí, e pegando um pouco o escudo do que o Márcio falou, né, sobre essa sociedade, né, que enfim, que hoje está tudo muito tenso, eu diria o seguinte, como otimista que sou, inverterado, eu sou um otimista sem cura.
eu acredito que a sociedade ela se move como no movimento pendular, né? Isso não sou eu, existem essas teorias, mas enfim, eu acredito muito nela, que você vai de um extremo ao outro numa tentativa de se chegar num equilíbrio. E certamente, talvez por isso, os orientais já estejam mais equilibrados, porque eles também já foram muito para uma ponta e para outra, né? Já fizeram muita bagunça, enfim. E nós aqui estamos no processo evolutivo, então eu vejo isso, essa questão da propriedade, por exemplo, como eu falei, em que um momento ninguém tinha, aí gerou um monte de briga, cabeças rolaram, aí todo mundo tem, agora dá problema porque não se sabe lidar com a questão ambiental. Então eu acho que, felizmente ou infelizmente, né, a sociedade ela aprende assim, né? Ela tem que ir de um extremo ao outro, tem que sofrer um pouquinho num lado, aí corta. Essa questão da legislação que está para passar aí sobre fake news, se acontecer desse jeito também né, de censura, que eu também sou totalmente contra, mas se acontecer, eu vou entender como um movimento de pendular, porque vai para lá, e aí todo mundo vai reclamar, e aí vai ter, como a Michelle falou, vai ter alguém que vai inventar um negócio que vai fugir, e aí volta para o outro lado, até chegar num equilíbrio. Às vezes a gente precisa conviver com esses extremos, né? Então, essa é a minha palavra final. Espero que eu não tenha me alongado demais. Obrigado esse aí. É o momento. Achei ótimo o programa, foi super divertido. Vocês não me obrigaram a ficar em pé, então eu pude ficar à vontade. É porque todo mundo tem teto de vidro. Não se preocupe. Ninguém pode ficar em pé. Ninguém pode ficar em pé. Se vocês forem fazer outro programa com o meu amigo Guida, por favor, me chame, porque o Guida é certeza de sucesso no programa. O Guida já está convidado e você também. Assim que a gente fechar uma data, a gente te avisa. Vai ser uma honra tê-los aqui no M para a gente continuar esse debate, propor novas, né? Propor novas propostas é redundante, né? Mas, enfim, sugerir novas propostas, enfim. Vai ser muito bacana. Obrigadão, Marcos, pela presença. Minha bancada, Michelle Senise, Márcio Escudeiro, mais uma vez, excelente programa. E até qualquer hora, sempre de segunda a sexta aqui no YouTube. A gente se vê. Valeu, programaço. Abraço, obrigado, Marcos. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Valeu pela audiência. Cuidem.